Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo Milani e eu sou um dos fundadores e dirigente aqui do Coan, da nossa comunidade ancestral. E o meu objetivo aqui hoje é te trazer mais clareza sobre o nosso processo de meditação com a Ayahuasca. Primeiro, eu gostaria de te dar o parabéns pela sua atitude, pela sua coragem de estar aqui. Isso significa que existe dentro de você um anseio, uma necessidade por mudança, uma inconformidade com a vida que você está vivendo e um direcionamento para uma busca de uma liberdade, de uma harmonia que está disponível para todos nós nesse momento. Mas infelizmente, existem alguns condicionamentos que a gente aprendeu através da nossa história que nos impede de viver essa felicidade, essa harmonia que está disponível para nós. Então, para ajudar a gente a entender o que são esses condicionamentos, eu vou te guiar numa dinâmica bem rapidinha. Se eu te perguntar o que é esse objeto, 100% das pessoas sempre me dizem um copo. Significa que nós somos condicionados a chamar esse objeto de copo. Porém, eu vou te trazer uma nova proposta. Eu vou dizer que isso é um vidro. Na sua visão, você concorda com o meu olhar? Dá pra gente chegar no sentido de, faz sentido isso ser um vidro, né? Mas eu vou dizer agora que vidro é mais verdade do que um copo. Por quê? Se eu soltar esse objeto agora e ele cair no chão, o copo, ele vai se quebrar. Porém, o vidro, ele vai se permanecer. Significa que esse objeto, ele sempre foi mais vidro do que copo. Entende? A verdade dele é que ele é um vidro. A forma, a ilusão é que ele era um copo. Ele estava sendo usado como copo. E por que eu quero trazer isso? Porque esses condicionamentos, eles impedem a gente até de olhar a verdade maior que está por trás da vida. Então significa que nós aprendemos através da nossa sociedade, do modelo criado, que nós somos copos. E nós nos identificamos com esse personagem, com esse copo. Onde esse personagem ele recebe objetivos, tarefas, propósitos, né, missões de construir uma boa família, né, ter um companheiro, uma companheira, ter um bom trabalho, formar uma família, ter filhos, comprar uma casa, ter um carro. E a gente segue esse caminho alcançando essas missões. Só que a gente chega num momento, mesmo depois de alcançar todos os objetivos que foram nos pré-estabelecidos, que foram condicionados, ainda existe dentro da gente uma necessidade de mudança. Então, eu não sei qual que é o seu momento, se você já conquistou todos os objetivos ou não, mas eu tenho certeza que você já percebeu ou já sentiu que esses objetivos não foram tão bem desenvolvidos e planejados para você. Que existe algo dentro de você que anseia por uma liberdade, por uma harmonia maior. E a meditação com a Ayahuasca é uma ferramenta que auxilia nesse processo. É importante a gente entender que a Ayahuasca é uma ferramenta que ela auxilia nesse processo. E qual que é a função dela? Ela tem uma função de desligar um pouco dessa identificação, desses condicionamentos que a gente tem sobre a vida e nos permite, em um ambiente seguro, onde a gente se sinta seguro, poder se aprofundar nesse olhar e entender essa verdade que já está disponível, né? Ela está disponível para todos, mas nem todos nós conseguimos enxergar ela, porque a gente está tão condicionado a olhar para a vida como um copo, a olhar para a gente como um copo, que a gente não consegue olhar essa verdade que está por trás de tudo isso. E aí que a gente entra, né? Onde que a comunidade ela se consiste, né? Onde que ela se solidifica? Nós somos estudantes do autoconhecimento. Eu sou um estudante de Vedanta e Ayurveda. A Ayurveda é a medicina oriental, então existe um olhar da medicina, né, para poder cuidar do desequilíbrio, das doenças, da nossa saúde, da nossa harmonia, do oriental. E existe um olhar dessa estrutura de autoconhecimento, desse processo cognitivo de entendimento sobre a vida, para a gente mudar essa mentalidade. Então Vedanta é esse autoconhecimento. Vedanta é aquele conhecimento quando as pessoas falam que elas vão subir os Himalaias para estudar com os monges. É Vedanta que eles vão estudar. Então a nossa proposta aqui é trazer esse autoconhecimento de uma forma didática, bem objetiva. Esses condicionamentos, eles nos impedem de acessar essa verdade interior que tem dentro da gente. Então a gente precisa, num processo, né, guiado por uma estrutura de autoconhecimento, entrar num processo, num mergulho interior com a medicina da Ayahuasca, que vai permitir essa introspecção profunda, onde a gente vai acessar esse interior, esses condicionamentos, né? Imagina como se a gente acessasse uma construção que levou, no meu caso, 36 anos para ser construída, e aí eu conseguisse olhar para ela de uma forma com mais liberdade, sem julgamentos, né? Porque o julgamento é sempre o personagem dizendo se aquilo é ruim ou se aquilo é bom, né? Porque vamos pensar, uma faca é bom ou é ruim?
Depende, né? Tá cortando uma fruta, né? Tá fazendo a minha comida? É boa. Pô, tá me furando. Pô, não é muito boa. Né? Tá machucando alguém. Não é muito boa, mas, pô, tá machucando alguém que tá fazendo uma cirurgia no coração. Tipo, tá cortando para fazer uma cirurgia. Consegue entender que depende de como a gente coloca a faca, onde a gente coloca, o nosso julgamento, se é bom ou ruim, ele vai mudando. Então a gente vai entender que realmente não existe nada bom ou ruim. Depende de quem está enxergando e de onde que essa pessoa está enxergando. Isso é mais um condicionamento. Então, a nossa proposta é a gente fazer esse mergulho interno, acessar essa construção interna que a gente levou tanto tempo para construir e entender ali o que serve e o que não serve mais. Tem muitas coisas que a gente aprendeu errado, aprendeu de forma errada, de forma ignorante, e a gente só tem esse caminho interno. Então a gente segue fazendo errado, colhendo errado e não sabe mudar. Então, quando a gente fala sobre a meditação com a ayahuasca, a gente fala sobre uma medicina muito forte, muito importante nesse processo de recondicionamento. Então a gente vai aqui num mergulho interno, fazendo essas mudanças com muito cuidado, com muita segurança, com muito carinho e amor, para a gente poder entrar nesse universo. É importante a gente entender que a meditação ela é um ponto muito importante, né? É um ponto de despertar, é uma grande oportunidade que a gente tem de olhar para a vida e para esses condicionamentos. Mas a gente vai entender também que o mais importante é esse caminho, né? É o caminho da mudança, é o caminho do recondicionamento, de você recriar bons hábitos. Primeiro a gente precisa buscar discernimento de entender o que é bom, o que é ruim, né? Por exemplo, eu cresci achando que peito de peru era uma coisa saudável. Depois que eu fui entender o que era ultraprocessado, embutido, a gente começa a entender que, bem, não é saudável, entende? Mas na nossa ignorância, no nosso condicionamento, isso foi apresentado como uma coisa saudável. Então a gente sempre se alimenta tendo aquilo como uma coisa saudável. Então existem várias confusões, por exemplo, para que serve a comida? Né? É fácil, né? Quando a gente para e pensa, a gente fala assim, comida serve para se nutrir. E aí eu te pergunto, para que você usa a comida? Na maior parte dos casos, a gente vai ver que a gente está usando para ter prazer. Então a comida ela não foi feita para ter prazer, mas a gente aprendeu a usar ela dessa forma. Isso é uma confusão, é um condicionamento. Isso faz com que a gente sempre busque a comida para atender o nosso prazer e não a nossa necessidade de nutrição. Entende como essas confusões e esses condicionamentos, eles estão muito mais intrínsecos e dentro do nosso sistema nervoso, mente, intelecto e tudo que a gente tem de relação interna, a gente precisa de ferramentas, a gente precisa de ajuda. E a nossa oferta para você hoje é essa meditação com a ayahuasca. Um momento onde a gente busca o autoconhecimento e a gente entra num processo de introspecção e junta esses dois poderes. E aí é como se a gente tirasse essas armaduras pesadas que a gente foi colocando na nossa vida, sabe? É como se esses condicionamentos fossem armaduras que a gente fosse colocando para se proteger, mas aí de repente a gente se encontra num lugar de aprisionamento, né? Um lugar de sofrimento. E a gente precisa, né, se despir, tirar essa armadura, se ter esse contato interior e buscar essa harmonia, essa saúde, essa felicidade que está disponível para a gente nesse momento. Bem, eu espero ter conseguido trazer um pouco mais de clareza, um pouco mais de segurança para você dar o segundo passo e estar presente com a gente nesse processo. Entenda que a nossa meditação ela começa às 18 horas. Das 18 até a meia-noite, nós teremos aulas e dinâmicas. Então não existe nesse momento consagração com a ayahuasca. Então, independente do seu condicionamento, ou do seu preconceito, ou o seu medo de perder o controle e acessar essa medicina, você pode estar com a gente presente nessas aulas, que eu tenho certeza que já vai ser muito rico. Vamos falar assim, essa é a verdadeira mudança, é o conhecimento que vai mudar a gente. E a ferramenta, a ayahuasca, ela é uma ferramenta que ajuda esse conhecimento a entrar mais a fundo dentro da gente. Porque se a gente ficar olhando para a gente como um copo, a gente nunca vai conseguir enxergar essa plenitude, essa grandeza, essa verdadeira identidade, essa verdadeira divindade que está dentro da gente. E nós estaremos aqui para te acompanhar, te trazendo segurança, discernimento e direção nesse caminho de mais saúde, paz e harmonia. Eu espero te ver em breve. Hariom.